ele está falando com aquele escriba que era um expert na lei. Os escribas conheciam toda a lei e aplicavam toda a lei à comunidade judaica. E ele fala com ele assim, fala, olha, você não está longe do reino de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se nós observarmos a palavra, nós não estamos longe do reino de Deus. Ele está muito próximo de nós. Glória a Deus. Porque é Aleluia. exatamente pela palavra que nós vamos chegar aonde Deus quer que chegamos. Glória a A palavra Deus. de Deus, ela funciona para nós como uma bússola que nos indica o rumo norte, e se nós obedecermos a indicação da palavra, certamente o nosso destino será o céu. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Porque aquele que se Deus submete maravilhoso. à palavra de Deus, certamente ele agrada a Deus. Aleluia. E aqueles que agradam a Deus, Deus os tomará para si. Glória não a só Deus. por um momento, para que se viva uma igreja na face da terra, mas que Aleluia. viva uma eternidade de adoração perante a sua face. É isso que Deus está fazendo. Neste ponto, eu Glória a gostaria Deus. até de citar uma questão bastante interessante para nos dar uma compreensão um pouco maior da realidade do Evangelho. Ora, lá no Éden, quando os nossos primeiros pais se rebelaram contra Deus, Deus então disse, olha, agora o caminho para a árvore da vida estará interrompido. Porque se o homem, na situação pecaminosa, comer do fruto da árvore da vida, ele viverá eternamente na condição do pecado, e não haverá salvação. Meu Deus. Só que, quando nós chegamos na nova aliança, ouvimos do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 3, verso 23, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ora, só é destituído aquele que está constituído. E o caminho que nós estamos, que é uma jornada de fé extremamente poderosa, que nós devemos cuidar dela com o selo de Deus, é um caminho que nós estamos de volta para o seio de Deus. Glória a Tanto Deus, é que o último estágio da redenção é a glorificação, para que nós venhamos a receber aquilo que perdemos no Glória a Éden. Deus, Isso é para aleluia. dar uma elucidada na nossa jornada de fé. E nessa jornada de fé existem preceitos e mandamentos do Senhor. E nós Glória a Deus. que quando Deus estabeleceu as primícias na velha aliança, Ele colocou como um dever. O povo de Deus tinha o dever de entregar a primícia de toda a sua renda, de todo o seu gado, de toda a sua fazenda. Mas nós observamos algo muito mais profundo, que nos leva a uma meditação muito mais ampla com relação à primícia. Olha só, se Deus nos deu o seu Filho em amor, e Ele nos garantiu que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas tem direito à vida eterna, o que nós entendemos aqui é que Deus está colocando para nós a questão primordial, ou seja, a primícia de todas as primícias. Quando ele foi questionado a respeito dos mandamentos, ele colocou como primícia dos mandamentos. Agora já não é mais um dever, não é mais uma obrigação, agora é um mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu Glória coração, a Deus, de todo o seu entendimento, com toda a sua força, com toda a sua alma. Essa explicação que Jesus está dando nesse evangelho, principalmente, é que nós devemos renunciar plenamente a nós mesmos, para que tudo que há em nós, corpo, alma e espírito, essa tricotomia humana, precisa estar envolvida em adoração ao Deus que o salvou, Glória ao Deus a que Deus, nos propôs aleluia. que, se formos fiéis até a morte, Ele colocará sobre nós a coroa da vida. Ora, glória a Deus. a carta aos Efésios, no capítulo de número 2, ela discorre que nós estávamos mortos em delitos e pecados.
e que fomos vivificados por Deus e que pela graça nós somos salvos, por meio de uma fé. E a fé, quem gerou a fé em nós foi o próprio Jesus. Glória a Deus, Aí nós aleluia, entendemos Senhor. o que o apóstolo Paulo, em forma de cântico, na carta aos Romanos, no capítulo de número 11, e no verso 36, ele discorre dizendo: porque dele, por ele e para ele Glória são a Deus, todas as aleluia. coisas. Glória a Deus. Pois a ele Aleluia, eternamente. Senhor. Amém. Glória Por a que Deus. isso? Porque a fé que há em nós é uma fé que foi gerada por Jesus. Nós estávamos cegos, mortos em delitos e pecado, e o Espírito de Deus foi quem nos vivificou. Ele nos vivificou dizendo: olha, você é pecador, sobre o seu pecado a ira de Deus se levantou, e para aplacar a ira de Deus só existe um caminho, Aleluia. porque a justiça de Deus vai ser satisfeita, e o caminho é o Calvário, não tem outra saída. Então, quando eu e você nos achegamos a Deus, nós achegamos pelo convencimento do Espírito Santo. Glória a E se Deus. o Espírito Santo é Deus e nos convenceu, se Deus o Pai é Deus e enviou o seu Filho, e o seu Filho é Deus, então nós estamos debaixo da graça de Deus. Glória a E Deus, Jesus nos aleluia, garante com Senhor. todas as letras: Aleluia. ninguém vem a mim se por meu Pai não for trazido. E Glória a aquele que Deus. vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço ele fora. E ninguém tem o poder para arrebatá-lo das minhas mãos. Aleluia, E aí então Senhor. vai começando a gente a entender essas primícias de Deus. É necessário que você sirva a Deus com todos os seus bens? Certamente que sim. É necessário que Glória a você Deus. esteja dizimando na casa de Deus? Certamente que sim. Inclusive eu quero falar um pouco sobre dízimo. Né? Aleluia, Às vezes, glória a Deus. A igreja não costuma receber muito bem a questão de dízimo, mas eu quero falar sobre dízimo também. Glória Vou a abrir Deus, um parênteses aleluia, Senhor. nessa dissertação para falar sobre dízimo. O dízimo, ele é um favor de Deus ao dizimista. Glória a Observe Deus. bem, Deus não tem necessidade nenhuma de dinheiro. Deus, ele é autossuficiente, ele é autoexistente. Glória a Deus. Tudo quanto ele quiser, ele chama a existência pelo poder da sua palavra. Glória a Deus, aleluia, E coloca nas mãos dele. Aleluia. Observe o que diz, por exemplo, os Salmos 33, no verso de número 6, está escrito que os céus e os céus dos céus foram feitos pela sua palavra, e todo o exército angelical que o compõe pelo Espírito da sua boca. E Jesus deixou claro para os seus discípulos que tinha muita dificuldade em compreender o contexto espiritual da graça, no Evangelho de João, no capítulo de número 6 e no verso 63, ele diz: olha, a palavra que eu vos falo, ela é espírito e vida. Glória a Hoje, Deus, a palavra aleluia, continua sendo espírito e vida. Aleluia, A palavra que Senhor. eu estou falando a vocês da parte de Deus, ela é espírito e vida. Se você a Glória a recebe Deus. com essas qualidades, Aleluia, ela tem o Senhor. poder para transformar o seu interior, obrigado, conformando o seu interior Aleluia, à vontade de aleluia, glória Deus, a e Deus. te conduzindo com Aleluia, graças Senhor. poderosas para que você possa cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Glórias a Deus, aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. Deus Bem, maravilhoso. a questão do dízimo, o que é que Deus disse a respeito do dízimo? Falou: olha, vocês estão me roubando, e vocês ainda me questionam. No que é que nós estamos roubando o Senhor? Ele disse: nos dízimos e nas ofertas, porque tudo é dele. Nós não Aleluia. somos proprietários de nada. A realidade é que nós somos mordomos daquilo que Deus nos confia. Glória a Deus. Essa que é a grande verdade. Aleluia, Senhor. Nós somos mordomos daquilo que Deus nos confia. Glória a Então Deus. ele diz: olha, vocês estão me roubando. É necessário que vocês tragam sobre a minha casa os dízimos e as ofertas, para que haja mantimento na minha casa. Olha só o que Deus está Glória a falando. Deus. Vocês precisam fazer a manutenção na casa de adoração, aonde vocês reúnem para ofertar a mim o culto racional de vocês. E Glória a Deus. eu, o Senhor,
não preciso das ofertas nem dos dízimos. É para que vocês aprendam a obediência. Se vocês fizerem assim, trazendo dízimos e oferta na minha casa e fazendo a manutenção dela, eu vou abrir as janelas dos céus. Glória a Deus. E vou derramar sobre a vida de vocês, Aleluia, uma bênção de abastância como nunca houve. Glória a Deus, aleluia. Dízimos e oferta é benefício do ofertante. Aleluia. Deus, ele está sempre pronto para nos abençoar. Ele só quer saber qual é a nossa atitude para com a graça dele sobre a nossa vida. Glória a Deus. A questão que está proposta aqui é que nós venhamos a ofertar a primícia do amor. Aleluia, Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, todo o seu ser precisa estar em adoração ao Senhor. Glória a Deus. Isso, você precisa agora amar o seu próximo como a ti mesmo. Também é mandamento de Deus. E isso também é primícia. Eu preciso ofertar a todos vocês um amor verdadeiro, um amor sublime, um amor que não espera a retribuição, mas um amor que é um amor dedicado, é um amor ágape, um amor sacrificial, porque o amor que nós recebemos é amor sacrificial. Jesus, ele desposou de toda a sua glória e sujeitou vir ao mundo na forma de homem. Aleluia, Para que Senhor. fossem sacrificados pelos homens em favor de salvar as almas dos homens. Glória a As Deus, mulheres não ficam aleluia. nervosas porque quando a gente fala a linguagem bíblica, falar homens está se tratando da espécie humana. E a mulher é a primícia das espécies humanas. Glória a Nós observamos Deus, algo muito aleluia, interessante, só para deixar vocês tranquilos, tá bom? Glória a Deus. Tirou-se da costela de Adão e fez-se uma mulher. Mas a partir de então, não Aleluia. mais se fez mulher nem homem de costela de ninguém. Todos vieram do ventre materno. Glória Então, a Deus, mulheres é a aleluia. primícia da raça humana. Não existe nenhum ser humano vivendo na face da terra que não tenha vindo do ventre de uma mulher. Até Jesus, Filho de Deus, foi Glória a concebido Deus. pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Para que então as mulheres tivessem a devida honra. Não foi só o homem criado à imagem e semelhança. A questão da costela de Adão para fazer Eva é por causa da essência daquilo que Deus estava criando. Glória que é a o ser Deus. humano. Aleluia. Então a mesma essência está no homem e na mulher. Glória a E o homem não é Deus. sem a mulher. É isso que ele está falando. Glória a então, Deus. o que nós precisamos entender com relação à primícia? Eu quero falar também dessa primícia aqui do amor. Né? Se nós recebemos de Deus o amor, se nós recebemos de Deus a dádiva mais preciosa que o universo conheceu, nós precisamos honrar esse sacrifício de amor e oferecermos uns aos outros o amor que Deus implantou nos nossos corações. Porque quando nós nos convertemos a Cristo, a natureza divina começa então a ser desenvolvida em nós. Glória e a se a Deus. natureza divina está desenvolvida em nós, certamente que a nossa conduta se assemelhará à conduta de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Deus maravilhoso. Aleluia. Santo, santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Para entendermos melhor essa questão de ficarmos parecidos com Jesus, Aleluia, Senhor. nós somos reconhecidos como cristãos. Glória Essa a Deus. expressão grega, no seu original, diz pequenos cristos. Se a minha conduta não estiver refletindo a conduta de Jesus, o cristianismo que eu pratico não é verdadeiro. O cristianismo verdadeiro, ele tem as características de Jesus Cristo. Glória a e as Deus. características de Jesus Cristo é amor, é justiça e é paz. Glória a Nós Deus. entendemos pela palavra de Deus, né, que na carta, no livro do profeta Isaías,
Existe uma dissertação bastante interessante, e eu inclusive gosto muito de pregar esse texto profético, né? Que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Estas são as características do Cristo que nos salvou. E esta é a característica que todo cristão deve desenvolver. E como desenvolver? Na obediência aos seus mandamentos. E o primeiro de todos os mandamentos é: amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de todo o teu ser, e o seu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Por que isso é feito assim? Porque Jesus prima pela unidade da igreja. A igreja precisa viver em unidade. Não pode haver discrepância. Todas as vezes que houver divergência entre os crentes, eles precisam sentar e entrar num acordo, porque o céu só é um, Deus só é um, glória o caminho para Deus só é um, e não existe como você entrar no céu divergente do seu irmão que está indo também para o céu. Glória a Deus, aleluia. Quem ama, perdoa. Nós somos perdoados para aprendermos na prática o perdão. E o perdão é um ato de amor provindo de Deus para os nossos corações. E nós, compreendendo isso, começamos a guardar todos os seus mandamentos e viver de acordo com a sua vontade, para que o nome dele na vida nossa, na vida da igreja, seja glorificado como ele espera de cada um de nós. Glória a Deus, aleluia. O propósito da igreja é representar o reino do céu sobre a face da terra. Aleluia, e não só numa reunião como aqui estamos, mas principalmente quando nós sairmos de dentro dessa casa de oração. Lá fora é preciso que se olhe para cada um de nós e veja as marcas do sangue de Cristo. Aleluia. Para que assim glória o mundo compreenda que há um caminho de salvação que está aberto, que está chamando. Venha, porque os tempos são maus, os dias são tenebrosos. E Jesus, que prometeu ir e voltar, ele já foi, só falta voltar. Glória a Deus, todas as profecias conducentes ao retorno de Jesus sobre a face da terra, elas já estão em andamento de cumprimento. Graças a Deus. Não só em andamento, mas a maioria já se cumpriu. Nós precisamos ficar atentos quanto a isso. Mas precisamos também guardar os mandamentos do Senhor com todo zelo, porque guardando esses mandamentos, nós temos a oportunidade de estabelecer com o Criador Supremo de todas as coisas uma íntima e perfeita comunhão. E aquele que está em íntima e perfeita comunhão com o Criador, ele jamais vai ficar nessa terra no dia do arrebatamento. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos entender a realidade do Evangelho. Nós sabemos que existem muitos falsificadores de evangelho por aí, mas nós precisamos ser bereanos e examinar nas escrituras se aquilo que se prega de fato procede da boca de Deus. Glória a Deus. A escritura é a boca de Deus anunciando o seu conselho para a humanidade. Aleluia. Para que possam sair de uma Deus maravilhoso e condenação eterna. Glória a Deus. Para o sol da graça, onde é fértil, e ser produtivo neste solo, como glória a Deus, aleluia, Senhor. Nós somos um povo separado. Igreja, no original, está dizendo tirados para fora, é a eclesia. Nós somos tirados do sistema mundano para viver uma vida diferenciada. Glória a Deus. Aos Romanos, no capítulo 6, ela deixa claro que nós fomos sepultados com Cristo na sua morte e ressuscitamos com Cristo na sua ressurreição. Glória a Deus. E assim devemos andar em novidade de vida. A novidade aleluia, de vida Senhor. É as marcas de Cristo em nós. Glória é a esperança a Deus. da glória que Deus estabeleceu para cada um de nós.
Viva o Aleluia, Evangelho. Senhor. Seja você não só o que você oferece, mas você seja primícia para Deus. Aleluia. Entregando a sua vida, entregando o Deus conselho da sua maravilhoso. boca, para que Deus olhe para Senhor. você e saiba que você plenamente cumpriu os seus mandamentos. E assim você Glória terá a Deus. diante de Deus, Aleluia, o Senhor. cuidado dele, a Deus direção maravilhoso. dele, a proteção dele, porque ele faz Aleluia. promessas. Nós precisamos Obrigado, abraçar meu Jesus. estas promessas. Glória a Quando eu Deus. citei para você, Aleluia. eu não vim sozinho, mas eu vim com um exército de anjos, Deus porque a palavra de maravilhoso. Deus me Aleluia, respalda para Senhor. assim dizer, porque eu temo Glória a a Deus e Deus. procuro Aleluia. me esforçar para guardar todos os seus mandamentos. E aqueles que Glória a temem a Deus, Deus, aleluia. ele acalma seus anjos ao seu redor, Graças para livrar a Deus. de todos os males. Glória a Deus, Então, nós aleluia, precisamos entender algumas verdades para que nós possamos oferecer a Deus a primícia do que somos. Nós Glória somos a Deus, gerados de novo aleluia. pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo, para termos as características de Jesus manifestadas sobre a face da terra, Deus para que todos os povos saibam que há um Deus que reina, Aleluia. que serve com fidelidade. Glória a Deus. Nós somos Santo, cristãos santo é o não de Senhor. nome, mas nós somos cristãos de conduta. Aleluia. A nossa conduta fala mais alto do que os nossos discursos. Às Glória a vezes, Deus, eu aleluia, prego Senhor. muito para as igrejas, né? Eu faço essa exposição da palavra para a igreja. Lá fora, eu procuro dar exemplo de como se vive um cristão. E é Glória assim a que Deus. Deus espera de nós. Aleluia, Senhor. Hoje mesmo na escola dominical estávamos falando numa classe de obreiro e eles falou a respeito dessa questão de viver o Evangelho. Por quê? O tema que estávamos discorrendo é a respeito dos dois fundamentos, né? A casa construída na areia e a casa construída na rocha, né? É aquele que ouve a palavra e obedece, e o que ouve e simplesmente não dá a devida importância. Glória e em a Deus, determinado aleluia. momento eu tive que citar para eles um beneditino, um monge beneditino chamado Agostinho. Ele sempre falava isso nas suas reuniões. O Evangelho de Jesus Cristo, ele precisa ser conhecido de todos os povos, e se necessário for, usem palavras. O que ele está dizendo? Aleluia, Senhor. Seja uma carta viva do Evangelho. Glória Nós a Deus. precisamos ser uma carta viva do Evangelho. Que às vezes nós entendemos algumas coisas também, e agora eu quero puxar um pouquinho para frente, meu pastor. Glória a Deus. Nós agradecemos a Deus pela compreensão de vocês de trazer a oferta de primícia. Glória a Mas deixa eu te Deus. falar. Aleluia, Senhor. Se nós deixarmos de fazer um bem que está no nosso alcance fazer, nós estamos pecando contra Deus. Então não é só na comunidade de fé que nós pertencemos que devemos estar sempre exercitando o amor, mas sobretudo e principalmente lá fora. Glória a Lá Deus. fora, quando você vê o necessitado de pão, reparte seu pão com ele. Quando você vê o necessitado de vestes, dá de vestir. Quando você vê ele na friagem, dá a ele um agasalho. Porque Jesus deixou claro: eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu estava preso e vocês não foram me visitar. Eu estava nu e vocês não me vestissem. E os discípulos ficaram assim, boquiabertos, e perguntaram para ele: mas Senhor, quando foi que nós te vimos nessa condição? A resposta de Jesus foi clara: todas as vezes que vocês deixarem de fazer essas coisas para um desses pequeninos, é a mim que vocês estão deixando de fazer. Então entenda que a primícia que vocês ofertam aqui, ela precisa ser ofertada lá na rua, Glória lá a na sua Deus. vizinhança, lá na fila do mercado, aonde vocês verem alguém com dificuldade para poder pagar aquele carrinho, né, que a gente vê muito isso. As pessoas chegam com o carrinho cheio, na hora de passar no caixa não dá. Meu Deus. Mas eu devo fazer isso com todos? Não, faça na medida das suas possibilidades. Se ele Glória a tiver Deus. com carência de 100 e você tem 10, ele já ficou com carência só de 90. Então nós temos que entender: esse ato de amor para com o nosso próximo faz parte da primícia que nós ofertamos.
Porque quando eu coloquei esse texto aqui, né, eu coloquei para vocês como igreja, porque Deus colocou ele no meu coração. O pastor ele disse para mim, ele falou, olha, é culto de primícias. E eu falei, mas Senhor, primícia? Como que é isso? Ele falou, a primícia que eu ofereci para vocês foi o amor. Aprenda comigo e ofereça também o amor. Glória a Deus, aleluia. Amor é o sentimento mais poderoso de todo o universo. E o segundo mais poderoso é a justiça. Porque Deus é amor e Ele está sentado em um trono de justiça. Glória a Deus. A base do trono de Deus é a justiça e está revelado na palavra. Então nós precisamos entender que praticar a justiça e praticar o amor é a essência daqueles que reconhecem o sacrifício da cruz como sendo um sacrifício substituto. A Bíblia nos relata que a cédula de acusação que havia contra nós, Jesus levou ela e cravou lá no madeiro. Glória e nos a Deus. deu a liberdade de filhos de Deus por adoção. Nós somos herdeiros de Deus e herdamos tudo juntamente com Cristo. É assim que está escrito. E o Espírito de Deus está continuamente testificando no nosso espírito. Eu estou na face da terra como todos os mortais, mas eu sou cidadão dos céus, porque sou filho de Deus por adoção. E fui comprado com a moeda mais sublime do universo, que é o sangue do próprio Filho de Deus. E não tem como ninguém tirar de você essas prerrogativas como filhos e filhas de Deus. Porque Ele te comprou, você é propriedade. Glória a Deus, aleluia. Ele te conduz porque você é dele e Ele vai te levar para o céu porque Ele prometeu. Não se turbe os vossos corações, credes em Deus. Aleluia. E na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Mas agora eu vou preparar-vos um lugar. E virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam. Glória a Deus. Estar com Jesus é uma questão de porfiar nessa vida, para que as ofertas do mundo não roubem de nós a salvação que Deus nos ofereceu através do sacrifício do seu Filho. A salvação em Jesus Cristo é a primícia das bênçãos de Deus sobre a nossa vida, e nós devemos fazer com que seja honrado o Deus que assim também nos enxergou no meio desse mar de trevas, de perdição, e de lá Ele nos chamou e nos escolheu para serem seus adoradores, que o faz em espírito e em verdade. Glória a Deus. Os caminhos do Senhor é andar rumo aos céus em passos largos e tendo uma viva esperança de que o dia vai chegar. Glória a Deus. Não se preocupe, às vezes a gente fala assim, mas se morrer, fica melhor ainda. A Bíblia nos relata que aqueles que dormem em Cristo serão ressuscitados primeiro. Glória Depois nós, os que estivermos vivos, aleluia, seremos transformados e arrebatados juntamente com Ele para o encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Cristo Jesus é o centro de todas as nossas vidas. Glória a Deus. Jesus é o Senhor de tudo que somos. Cristo Jesus é quem governa sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, sobre o nosso corpo, e nós devemos andar jubilosos sobre a face dessa terra. Glória a Deus. Um povo diferenciado, que Deus olhou para nós, achou graça em nós e nos tomou para si. E andando assim, oferecendo a Ele a primícia de tudo que somos, inclusive a nossa vida, nós certamente seremos bem-sucedidos nessa jornada de fé. Porque Deus não se esquece daqueles que o considera como Senhor de suas vidas e Salvador de suas almas. Senhor. Deus, eu quero deixar aqui um texto para os irmãos. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. Eu acho que eu já citei esse texto bem umas 200 vezes. Glória a Deus. A carta aos Hebreus, no capítulo de número 2, os 4 primeiros versos,
eles são extremamente poderosos. É uma advertência de Deus. E a igreja que se detém para ouvir a palavra de Deus, ela precisa ouvir esse texto. Devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra que foi falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos essa tão grande salvação? Glória a Ela Deus. começou a ser anunciada pelo Senhor e foi-nos depois dito por aqueles que a ouviram, e testificou com eles por meio de sinais, prodígios, várias maravilhas e dons do Espírito Santo que ele distribui sobre sua vontade. Glória Ou a seja, Deus. esse texto, eu quero que vocês entendam alguma coisa. Eu só prego o Evangelho porque eu acredito no Evangelho. Aleluia. Eu não prego o Evangelho por vaidade, eu não prego o Evangelho porque sou pastor, eu prego o Evangelho porque sou servo de Deus. Glória a E o Deus. Evangelho, ele nos dá respaldo para coisas muito interessantes. Se somos representantes de Cristo, em todos os ambientes que Jesus chegou, houve milagres, prodígios, maravilhas, cura divina e transformação de vida. Glória a Deus. Então eu acredito no Evangelho que opera todas essas maravilhas, porque Jesus deixou claro, né? Os sinais seguirão os que creem. E eu só falo o Evangelho porque eu creio. Aleluia, Senhor. Aí eu preciso só da permissão do pastor para a gente orar com o povo. Glória a Deus. Porque eu acredito que é um culto direcionado como primícia, mas ele é um culto de milagre, ele é um culto de cura, ele é um culto de libertação, Glória a Deus. ele é um culto de transformação de vida. Aleluia.